Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas e a nossa série sobre o profeta Eliseu. E hoje a nossa sexta teleaula e vamos falar sobre, um paralelo entre Eliseu, o Novo Testamento, ele como um referencial do Messias, de Jesus Cristo. E há um paralelo bem interessante. Então é uma alegria nós podermos estar hoje juntos nessa teleaula que era especial. Ela encerra a nossa série sobre o profeta Eliseu e vamos fazer então uma ponte fascinante entre o ministério desse profeta do Antigo Testamento e a presença de Jesus Cristo no Novo Testamento. Veremos como os milagres e o caráter de Eliseu foram sombras, vamos dizer assim, proféticas, que apontavam para o nosso Senhor e profeta maior que estava por vir. Então, muitos veem em Eliseu um dos mais claros tipos de Cristo. E nas Escrituras, um tipo, é uma figura histórica ou um evento que, por desígnio divino, vamos dizer assim, prefigura uma realidade maior e futura. E vamos explorar essas conexões, começando pelo chamado e pela missão. Então, primeira coisa, o paralelo, que é o chamado para deixar tudo e seguir. Então, assim como Jesus chamou seus discípulos para deixarem suas redes, Eliseu também foi chamado de forma radical. 1 Reis 19, versículo 20, diz assim: então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E replicou-lhe Elias: vai, volta, pois que te fiz eu? Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram então, se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então, nós podemos ver aí até uma comparação com o chamado de Jesus. Em Lucas 5, 27 diz assim: depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então nós percebemos, que o chamado que há por parte do Senhor Jesus, falando a respeito de uma decisão imediata, é o mesmo que Eliseu viveu debaixo da orientação de Elias. Então, essa, entre aspas, entrega, não posso dizer uma radicalidade, não, é a certeza e a confirmação de que o chamado do Senhor tem que ser mais importante do que os nossos próprios valores. Então, nós vamos ver que o Senhor Jesus depois traz essa testificação. Vemos, por exemplo, em Mateus. Mateus era um publicano, então era alguém que tinha uma cultura muito boa, era alguém que era vinculado a Roma, cobrava impostos, o publicano era um cobrador de impostos, bem de vida garantida até o final, sem qualquer tipo de problema com o quê? O império dominante da época. Mas, quando Jesus o chama, ele deixa a coletoria, ele abre mão, porque o chamado não era somente algo, vem me seguir, ser meu discípulo, não, era um chamado do Filho de Deus. E nós temos que levar a sério aquilo que é o nosso chamado, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Veja que tanto Eliseu quanto os discípulos de Jesus, eles abandonam aquilo que era a sua segurança, alguns até a sua própria profissão, para seguir uma vocação muito maior. Então Eliseu queimou seus instrumentos de trabalho, ele trouxe ali um rompimento como que definitivo com a sua vida anterior. Não é deixar, abandonar, não. Era o momento, a necessidade, a urgência e a confirmação do chamado. Assim como Pedro, Tiago, João, eles deixam as suas redes. Então, eles deixam as suas redes para viver um novo tempo. Então, era o quê? Era algo realmente radical, definitivo, mas muito importante para cumprir propósitos maiores de Deus. Em segundo lugar, é a unção do Espírito. Então, o manto que transfere aquela autoridade.
Então, a transição de Elias para Eliseu, ela foi marcada pela transferência do manto, que era o símbolo do Espírito, da autoridade profética, da unção espiritual que havia de um sendo delegada sobre outra. Veja que, inclusive, né, o apóstolo até mencionou, eu achei muito interessante isso, porque ele falou, qual era a unção que estava naquele manto, quando Eliseu estava usando? Era a unção de Elias. Era a manifestação de uma delegação espiritual. Quem tinha aquela unção era Elias, que delegou, tanto que isso é um fato, que o próprio Senhor falou para Elias, Elias, volta o teu caminho a Damasco, unge Eliseu como profeta no seu lugar. Então a delegação espiritual é um fator muito importante. Vamos ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 13, que diz assim, também levantou o manto de Elias, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão, e então tomou o manto de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Então nós vemos aí um momento muito interessante, que é do delegar. Bispo, o que é a delegação? A delegação ela é feita através de uma atitude de que aquilo que é o poder do Espírito, no caso dons, manifestações, eu delego para alguma pessoa, obviamente com objetivo. Então os dons espirituais são também manifestos dessa forma. Então vejam que há uma passagem em que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, que é um sucessor, e fala para ele não desprezar a unção que estava sobre ele, delegada pela imposição dos presbíteros. Então ele tinha recebido uma unção e ele não deveria de maneira nenhuma desprezar, tinha que fazer uso. Então é muito interessante esse contexto espiritual. Então Jesus, ao ascender aos céus, quando ele foi elevado, ele deixou não um manto físico como Elias, mas deixou o Espírito Santo, que desceu sobre os seus discípulos no Pentecostes, se manifestando com poder sobre os 12 e até sobre aqueles que estavam ali ao redor. Tanto que há uma passagem que fala a respeito desse poder, dessa unção que é delegada, um manto espiritual que é derramado. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então vejam que aqui é o momento da subida do Senhor Jesus, mas ele fala, olha, fique em Jerusalém porque eu vou derramar esse poder. E o que era o derramar desse poder? Então Jesus morre, ressuscita, é elevado às alturas, vai às regiões celestiais, ali à direita do Pai, lá o seu corpo ressurreto é glorificado. Então se torna a essência de Deus espiritualmente falando. E envia para nós o Espírito Santo, que é a manifestação de Deus em Espírito, que iria trazer sobre nós os dons espirituais. E é bem interessante que tem duas palavras nessa delegação que são muito importantes. Recebereis poder. A palavra poder é a palavra dinamis. Então é um Y, não é um mas pessoas usam a palavra dunamis. Não. É dinamis, da onde vem o termo dinamite, da onde vem o termo dínamo. O que é um dínamo? É um gerador de força, de poder. Então é o poder dinâmico que eles iam receber para serem testemunhas do Senhor. E a palavra testemunha, ela tem no seu radical a palavra mártir. E a palavra mártir, naquela época, a essência dela era vinculada a ser uma testemunha de algo, tipo presenciei e vivo também. Só que, com o tempo, como esses que davam testemunhos, muitos foram mortos, ficou uma analogia em ser o mártir, aquele que morre por uma causa, mas na época não. Então eles receberiam poder para
testemunharem esse poder. Então vejam que esse paralelo foi muito importante, porque da mesma maneira Eliseu recebe esse poder, delega esse poder para os seus discípulos, e aqui nós vemos também da mesma maneira o Senhor Jesus, obviamente enviando o Espírito Santo, o manto, que vai trazer sobre os discípulos aquilo que é a manifestação do poder e autoridade do Espírito Santo, o mover apostólico. Vamos ver Atos capítulo 2, versículo 1, essa manifestação. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, distribuídas, que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Até o manifestar nessa passagem demonstra algo visível. Veja que Eliseu, ele recebe um manto de Elias, e ele rasga o seu manto, pega o manto de Elias e toca, e o Rio Jordão se abre, ele passa e atravessa para exercer o seu chamado. E da mesma forma, manifesta o Espírito Santo de Deus e fica um sinal de uma chama que fica sobre a cabeça de cada um daqueles que estão ali, e lá se manifestam também os dons do Espírito Santo. Então lembram que os discípulos dos profetas viram a unção de Elias sobre a vida de Eliseu, e a partir daquele momento se dobram a ele, se colocam à disposição dele, quebram aquela reserva, aquele preconceito que tinham, porque viram a evidência dessa unção que havia em Elias sobre a vida de Eliseu. Da mesma maneira, ali foi um sinal, porque todos viram sobre a cabeça de cada um deles uma chama, demonstrando o poder, o derramar do fogo, palavras proféticas que iriam se cumprir, que viria com fogo a manifestação do Espírito Santo. Então nós vemos essa analogia, esse paralelo muito interessante entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então nós vamos deixar para falar um pouquinho mais no próximo bloco, porque vem aí o terceiro, que é o terceiro paralelo, que é os sinais do reino. Vamos até o intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas.